Talvez não exista nada tão importante na nossa pauta como essa palavra chamada liberdade. Liberdade é a pauta que todos nós temos que ter na ponta da nossa língua, como aqueles que apregou essa filosofia que levou e que trouxe as nações ricas e prósperas para onde estão. Quando nós estamos falando de direita, nós estamos falando de respeito à individualidade de cada pessoa, respeito a cada indivíduo, entendimento que cada pessoa é sui generis e a valorização de cada indivíduo e de cada pessoa isoladamente, e não colocar as pessoas dentro de um grupo social e colocar elas, fazer com que elas sejam rotuladas conforme o grupo social que elas pertencem. Mas sim, cada pessoa tem o seu valor, a sua dignidade e a sua capacidade e especialidade. A liberdade é a nossa palavra. Se nós dissermos que somos de direita conservadora, nós temos uma palavra: liberdade. E por isso individualidade é muito importante. Por quê? Porque nós temos liberdade e damos liberdade para cada pessoa na sua individualidade. Mas não damos liberdade a tal ponto de fazer com que a nação seja uma anarquia. Ou seja, damos liberdade a tal ponto que os valores são respeitados. Eu gostaria de falar de uma liberdade, e que talvez seja a mãe de todas as liberdades, e que fez dos Estados Unidos uma nação que saiu dos conceitos de monarquia e foi a primeira nação do mundo moderno que abriu mão da monarquia, da concentração de poder, para que houvesse uma nação próspera. Nós temos como exemplo de uma nação que desenvolveu e que cresceu dentro do conceito conservador de direita e criou a maior riqueza, a nação mais próspera e mais rica da história da humanidade. Existem indicadores de liberdade econômica que a gente precisa entender para saber o quanto é que uma nação tem liberdade econômica. Está no Estado de Direito, a primeira característica, ou seja, a lei funciona. A lei é a lei, e a lei precisa ser seguida, não como nós estamos vendo agora aqui no Brasil. Segunda coisa, o peso do governo. O que significa isso? O peso da carga tributária. Acredite se quiser, no Brasil nós temos uma carga tributária para as indústrias, para os negócios, para o mercado, para o business, de 35%. Nos Estados Unidos, de 21% a 23%. A terceira coisa, o grau de intervenção do Estado. Quanto é que o Estado interfere nos negócios, na economia? E a quarta coisa, a abertura comercial. Como é fazer negócio no Brasil? Existe dentro desse ranking mundial, para entender a liberdade econômica, existe 5 patamares. O primeiro são economias livres. O segundo, economias majoritariamente livres. O terceiro, economias moderadamente livres. O quarto, economias majoritariamente não livres. E o quinto, economias reprimidas. E sabe onde está o Brasil? Dentro desse contexto mundial, dentro dessas análises, está no número 4, economias majoritariamente não livres. Temos um sistema econômico com muito problema de liberdade de negócios. Quais são os estados que estão em número 1, ou seja, economias livres? Por incrível que pareça, os estados e as nações mais ricas do mundo. Número 2, as nações com PIB per capita mais altos do mundo. Número 3, os países onde o índice de felicidade são os mais altos do mundo. Ou seja, quanto maior liberdade econômica, maior riqueza, maior produção per capita, maior felicidade das pessoas. Que em curto prazo, médio prazo e longo prazo, as economias livres, que têm liberdade econômica, são as economias que mais cresceram. O que nós vemos aqui, que quanto maior liberdade, maior empreendedorismo. E aqui está mostrando, claro, a linha de tendência, que quanto mais liberdade econômica, maior inovação. Quanto menos liberdade econômica, menor inovação. Nós vemos o primeiro gráfico à direita, quanto maior liberdade econômica, maior o PIB per capita. Significa que em qualquer lugar do mundo, liberdade econômica produz riqueza. Quanto mais crescimento na liberdade econômica, nós vemos o crescimento do PIB per capita do mundo. Ou seja, as pessoas cresceram na sua riqueza. Quanto mais liberdade, mais riqueza e menos pobreza temos na nação. Países com economias reprimidas, falta de liberdade,
O IDH é baixíssimo, 0,567. Enquanto que países com economia livre, com liberdade econômica, o IDH é 0,926. Eu não conheço nenhuma cidade do Brasil que tenha esse IDH. Parece que a liberdade nos dá uma nação diferente. Os 3 indicadores que formam o IDH, o indicador de saúde, o indicador de educação, o indicador de PIB per capita, ele cresce de acordo com a liberdade. Porque a história mostrou que aquilo que nós estamos apregoando aqui realmente funciona. E realmente pode levar, não apenas algumas nações, mas pode levar o nosso Brasil a uma nova história.